Oi, gente, tudo bom? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Acredito que você esteja percebendo que a minha voz não está boa. Já tem alguns dias, na verdade já tem uma semana praticamente que eu estou com a minha garganta inflamada. Mas nem por isso nós vamos parar de dar a continuidade na nossa leitura. Vamos lá, Gênesis capítulo 38. O texto ele começa assim: e aconteceu. Essa aqui é na minha tradução, certo? Que parece insignificante. Você precisa entender que é sempre bom que você leia de 1 a 2 capítulos anterior e de 1 a 2 capítulos posterior. Para quê? Para que você possa meditar, né, montar o seu esboço e entender o que você vai passar e transmitir para o público que irá te ouvir, até mesmo para que você explique melhor, para que você tenha conteúdo na sua fala, porque eu já vi muitos pregadores que na hora de pregar ele não consegue dar uma boa introdução, ou ele não tem como introduzir porque antes ele não sabe o que está acontecendo. Então é bom que você faça isso, tá bom? Continuando. E aconteceu ao mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Irá. Veja que essa história vem a partir do momento em que o Jacó, lembra, os seus filhos o engana com a morte de José, no capítulo 37. Então, eu estou conversando com o texto juntamente com vocês, certo? Sem fazer edições de nada aqui. Nós estamos conversando o texto. Verso 2. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Suá, e tomou-a e entrou a ela. Veja que ele não está casando. Aqui o texto não diz que ele casou, mas ele entrou, ele teve um relacionamento íntimo com ela, ou seja, prostituiu, fornicou, tá? Verso 3. E ela concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Alguns aqui nesse e concebeu e teve filhos, já vão alegar que ele já casou com ela. Como nós não temos a certeza, eu posso na minha, no meu entendimento, junto com você, pensar que ele viu, gostou, ali pecou com ela e logo após a consumação desse pecado, sim, ele então mora com ela, ou coabita, para ficar mais bonito com ela. Pode ser assim também, ou então você pensar que esse tomou-a e entrou no seu entendimento, possa ser, não, aqui ele já casou. Também não vai ter problema. Aí fica entre você a sua tradução e também um pouco do seu entendimento, correto? Verso 4. E tornou a conceber e teve um filho e chamou seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho e chamou seu nome Selá. E ela estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão, e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Isso aqui, para quem não sabe, era a cultura ali deles, certo? Que se uma mulher fosse casada, seu esposo morresse sem filhos, o seu irmão mais velho, ele teria que entrar a essa mulher, que é ter intimidade com ela, e o filho que nascesse como se suscitasse uma geração, uma genealogia, uma descendência para esse falecido com esse relacionamento com a sua agora atual viúva, ok? Verso 9. Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele, tá vendo? É a cultura, então esse filho não seria dele, mas sim do seu irmão que morreu. E aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra, e o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Quem está matando é Deus, certo? Verso 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Veja que o Judá, ele está atribuindo a morte de seus filhos a Tamar. É como se ele pensasse que quem está matando os seus filhos fosse Tamar, mas na verdade o texto diz que foi o próprio Deus, pois eles eram maus. Verso 12. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. E depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tina, ele e Irá, seu amigo Adulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro toma a Tina a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos de sua viuvez
e cobriu-se com um véu e disfarçou-se, e assentou-se à entrada das 2 fontes que estão no caminho de Tina, porque via que Selá já era grande, e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo-a ajudar, teve-a por uma prostituta, porquanto ela havia coberto o seu rosto, e dirigiu-se para ele no caminho e disse: Vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: Que darás para que entres a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dá-me penhor até que o envies. Então ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse: O teu selo, o teu lenço e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu. E entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se e tirou de sobre si o seu véu e vestiu os vestidos da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo Adulamita para tomar o penhor da mão da mulher, porém não achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta que estava no caminho junto às 2 fontes? E disseram: Aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: Não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: Aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: Tome-o ela, para que, porventura, não venhamos a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar tua nora adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: Tirai-a fora, para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: Do varão de quem são essas coisas eu concebi. E ela disse mais: Conhece, peço-te, de quem é este selo, e estes lenços, e este cajado? E conheceu Judá e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu, dando ela à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: Este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu seu irmão. E ela disse: Como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura. E chamaram seu nome Pérez. E depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram seu nome Zerá. Bom, o nosso breve resumo aqui do texto inteiro, que também a partir de agora é muito cheio de informações os textos, mas a gente vai resumir ele muito breve. Porém, uma observação que eu quero que você preste bem atenção. Veja que quando um homem aqui ele tem intimidade com uma mulher, a expressão usada é conheceu. Conheceu fulano, conheceu ciclano. Você vai precisar guardar isso quando nós chegarmos lá no livro de Mateus e em diante. Amém? Fique comigo até lá, até o Apocalipse. Viu? Não se canse e também não se fadigue e não abandone a leitura. Bom, enquanto o pai ele, está com a sua alma angustiada, que foi até o que eu disse no começo, eu estou repetindo aqui para você, o Judá ele está como que dando volta. Esse dar volta é o que estou colocando aqui no nosso breve resumo e pensamento, certo? Gente que age de forma maligna, que para mim aqui é uma forma maligna, o que eles fizeram com seu pai mentindo a morte do seu irmão José, você vai ver que consegue ter como que uma vida aparentemente tranquila e em paz. Já os sinceros enfrentam os seus problemas e assumem até mesmo as culpas. Ele casa com uma cananeia, diz o verso 2, e ele vai gerar 3 filhos, morrem 2, que eu até resumi ali para você. E o texto vai deixar bem claro que quem matou foi Deus. Só que eu sei que alguém vai dizer que Deus aqui é assassino. Não, ele não é assassino. Ele está tirando aquilo que é dele, porque ele é o dono da vida. Então ele tira de quem quer e dá também para quem quer, certo? No verso 11, você vai ver que a Tamar ela agora é uma viúva, que ela deve esperar o crescimento do selar, devido à cultura que também ora já fora dito. No verso 16, você vai ver que o Judá ele é alguém que ele não tem controle em suas vontades. Ele quer se deitar com qualquer pessoa que ele ver na frente. Logo, tão rápido ele é atraído ao erro, sem se importar com as consequências de uma intimidade errada, fácil e rápida. Ele não se importa com o que vão pedir em troca. Esse mísero momento. Logo, a pergunta que eu te faço aqui, lembra para você qual outra história desse momento, trocando uma vida, trocando algo importante por um momento, por algo sem valor? Te lembra qual a história? Continuando, ele conclui o seu erro e
desse erro foi gerado um fruto que não tem como esconder. A que foi acusada, que é a Tamar, agora é vista como justa. E a Tamar, ela não tem bons vínculos. Observe que o seu marido era mau, Deus o mata. Depois vem o seu cunhado, maligno, Deus também o mata. Seu sogro, aqui agora, é um mentiroso e um promíscuo que quase a mata, porque ele quis fazer um julgamento errado e até mesmo rápido de Tamar, sem antes observar as suas próprias atitudes. Mas o que salva Tamar foi um selo, um lenço ou cordão, né, dependendo da sua tradução, e um cajado. Logo, eu vou deixar para vocês aqui de lição de casa, tá bom? Que eu vou pedir para que você pesquise esses 3 motivos aqui que salvou a Tamar. Essa pesquisa que eu tô pedindo para você fazer é o resumo incluindo Deus aqui nessa história. Então eu vou pedir para que você pesquise, para que você, quando na sua pesquisa estiver ali meditando, se aprofundando, você sinta Deus nesses 3 motivos que salvou Tamar. De repente, nesses 3 motivos, até a sua própria alma, a sua vida, possa ser tocada pela salvação do Senhor de maneira sobrenatural e de maneira tremenda, porque a palavra do Senhor, ela é extraordinária, ela é tremenda e ela é poderosa. Amém? Eu te vejo no próximo capítulo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.